Olá a todos. Hoje venho-vos trazer a primeira parte das leituras de maio e vou começar com alguns livros que eu por acaso não tenho físicos, escolhidos em e-book. O Fire, da Christine Kishore. Eu já li o primeiro livro desta trilogia, já há muito tempo, que era o Graceling, e há muito tempo que andava à procura dos livros. De facto, a única forma que encontrei foi em inglês. E então demorei o meu tempo. O livro fala sobre a vida de Fire, que é uma rapariga que herdou o poder do seu pai. O poder que ela herdou do seu pai tem a ver com controlar a mente das pessoas, pôr pensamentos na mente das pessoas, e isso fez-me lembrar imenso os Jedi quando eles dizem aos soldados: eu não estive aqui. E por acaso achei muita piada a isso. Este é mais um livro de fantasia, se passa na Idade Média, em que os reinos andam em luta. Existem 4 reinos e cada um dos governantes quer dominar o outro. Fire está no seu intermédio e vai ajudar a que as lutas acabem. A verdade é que ela não tem muito controle do seu poder. Ela tem uma luta entre o amor que sente por uma personagem, entre o seu povo e entre quem vive na sua casa. O seu pai, Kanzriel, já não vive com eles, porque devotou-se ao seu destino no reino para ajudar. Mas a verdade é que Fire está a ser treinada para controlar o seu poder, mas ela não tem nenhum pensamento mau, apesar do seu poder ser algo que pode ser levado a isso. Então, ela a certa altura vai para uma certa parte do reino, conhece o rei, conhece outras pessoas que também a vão ajudar a controlar o poder e acaba por ver que o povo precisa de muita ajuda. E então ela vai ser uma peça essencial na guerra para terminar tudo isto. Ela, a certa altura, tem o dilema: uso o meu poder para o mal, para torturar alguém, ou uso o poder para o bem e recuso-me a fazer tais coisas. É um dos dilemas que estes poderes geralmente têm nestes livros de fantasia. O próximo livro que vou falar chama-se Tokyo Killer. Ele faz parte de uma série. Eu próprio não os consegui encontrar à venda porque isto é uma série que só o primeiro livro é que saiu em português. Todos os outros estão todos em inglês. Tokyo Killer fala de um assassino profissional. Podemos dizer que é uma espécie de Hitman, que é uma personagem dos jogos em que ele é um assassino profissional também e que nós temos que passar despercebidos nas missões. Ora bem, ele tem uma tarefa que ninguém lhe disse exatamente o que é. Disseram que era para ir buscar um objeto. Então, a personagem principal vai conhecer uma rapariga que a vai ter que proteger. Ela, ingênua, ela não sabia de nada disto, mas o seu pai não queria que as informações saíssem para fora assim. Temos uma trama interessante. O livro é pequeno, não é muito complicado de ler, mas não tem assim tanta ação. Tem muita história, eles explicam a história, mas não acho que seja um livro assim tão interessante quanto isso. De qualquer forma, eu sou uma pessoa curiosa, gosto de ler as sequências todas e as séries, e então estou interessado em ler os restantes, mas vai levar o seu tempo. O próximo livro que vou falar chama-se Doctor Who, 12 histórias, 12 doutores. Ok, eu sou um grande fã de Doctor Who, incluindo ter alguns pops e de saber grande parte da série. Nunca vi o clássico, por isso é que também estava entusiasmado por ler estas histórias. Assim já consigo ter uma ideia. Este livro é um retelling de um livro que fala sobre cada doutor. Ou seja, o Doctor Who é uma personagem que viaja pelo espaço e tem várias
várias ressurreições que, com os anos, vai envelhecendo, apesar de não parecer. Envelhece só em questão de idade, não em questão de... Porque nós no clássico vemos alguns doutores que são mais velhos e eles têm poucos milhões de anos. Portanto, eles sobreviveram com o tempo e viram como é que a humanidade vivia. Cada autor, 12 autores, escreveram as histórias, um retelling de um livro que escolheram de cada Doctor e contaram da forma que acham. Creio que alguns deles sejam realmente fãs, porque Doctor Who existe há uns 20 ou 30 anos, talvez, incluindo o clássico. Pelo menos em questão de livros, até sair para a série. Os clássicos eram a preto e branco e depois só mais tarde é que começaram a ser a cores. O que nós lemos aqui é o ponto de vista de vários autores que com certeza conhecem o mundo de Doctor Who, e que devem ficar de certa forma fantasiados, porque uma pessoa que viaja pelo espaço tentar descobrir não é qualquer pessoa. Tem que saber discernir as suas emoções, tem que saber decidir se deve fazer isto ou não, mas isto tem que pensar em prol da humanidade, o que nem sempre é fácil. Eu falo por mim, eu adorei as histórias, estão muito bem escritas. Apesar de não ter lido os clássicos, a partir do nono Doctor eu já conheço, porque aí já é a série nova. E então o meu aval é que está muito bem feito. As histórias estão bem construídas e mesmo o retelling achei bastante interessante. Os próximos livros que vos vou falar fazem parte de uma série. Cada autor adaptou e falou de uma personagem. Neste caso, a primeira que vou falar é da Leigh Bardugo e ela adaptou a história da Mulher Maravilha, Dama de Guerra. Este livro está muito bem feito. Eu próprio já vi o filme, mas nunca o vi por completo e tinha uma ideia da história, mas a história está muito parecida. O retelling está muito bem feito, a ação está muito boa, as relações entre as personagens estão bastante parecidas com o que de facto se passa nas BDs também. A personagem principal, Diana, é uma amazona que vive numa ilha muito distante e então acontece um naufrágio. Acontece é que uma rapariga aparece na praia e Diana acha estranho, mas a verdade é que qualquer pessoa que aparecesse ali iria romper todo o equilíbrio que a ilha tem. A verdade é que vemos algumas dessas coisas, explica-se o porquê dessa rapariga ter aparecido na praia e toda a sua história é explicada. Não se perde nada, não se perde fio à história. A verdade é que ela depois vai para o mundo dos humanos, deixa a sua ilha e aí é que começa a perceber-se de facto o que é que se passou aqui no meio disto tudo, o que é que tem relação com a ilha ou não, ou com as Amazonas, e toda a história que está por trás. Na sua ilha alguém lhe tinha dito que o futuro não pode ser mudado, neste caso era o Oráculo, e o Oráculo acabou por se surpreender. A verdade é que Diana nunca pensou que fosse possível alterar alguma coisa que já estava destinado. Porque o destino não está escrito e que todos os fios do destino podem ser alterados. O que acontece é que essa rapariga apareceu na praia tem muito mais que se lhe diga. Ela própria não sabia do seu destino, ingênua também, não é verdade? Mas ela depois começa a perceber e relembra-se de certas memórias que teve em criança. Resumindo, está um livro muito bom. O próximo livro que eu vou falar é o Batman e foi escrito adaptado para Mary Lou. Ou seja, isto conta a história do Batman, mas ele quando ele tinha 17, 18 anos. Peço desculpa. Quando falei na Mulher Maravilha,
ela também era muito jovem, era uma adolescente, 17, 18 anos, por exemplo. Incluindo também que o livro que vou falar a seguir também é igual. Aqui o Batman. O que nós vemos aqui no Batman é que ele é um adolescente ingênuo, de certa parte. Os seus pais morreram e ele herdou toda essa fortuna. Ele gera a empresa e tem outras pessoas, outros amigos que gerem com ele também a empresa. Pessoas que eram da confiança dos seus pais e não só. A certa altura ele começa a ver que Gotham tem uma taxa de crime muito alta e ele tenta defender. A verdade é que não é tão simples assim. Porque ele sofreu um castigo. Ele, por se ter metido num caso que não é suposto, teve que cumprir uma pena. Neste caso foi para o Arkham Asylum, onde conhece uma rapariga. No Arkham Asylum ele acaba por se aperceber que a vida não é tão simples assim e que por vezes o dinheiro não é tudo. Apesar de nesta altura ele não parecer ser assim tão ganancioso e simplesmente tentar. No Arkham Asylum ele acaba por gostar de alguém e tenta investigar por ele também, além de ajudar a polícia. A verdade é que ele é um jovem que pouco sabe ainda. Ele tem um papel muito preponderante na história e aí dá para entender perfeitamente. É um livro que não tem muito sentido porque não penso que o Batman alguma vez fosse cumprir, mesmo quando era jovem, fosse cumprir uma pena para Arkham Asylum porque geralmente não o faziam. É uma parte um bocado incoerente, mas não é todo impossível. O livro não é todo mau, porque eu tento ver o ponto de vista positivo, mas não está o livro tão bem conseguido quanto se havia de pensar. O próximo livro que vou falar é Catwoman, Almas Roubadas, da Sarah J. Maas. Desta forma, estamos a contar a história da Catwoman, Selina Kyle, que vivia numa zona pobre e essa zona pobre tinha muitas famílias que precisavam de alimentação e não só, e que mal tinham trabalho. Nesta altura eram tempos conturbados em que o submundo de Gotham tinha muito poder e então, se alguém de facto queria ter possibilidades de viver, teria que se sujeitar a fazer certas coisas. A Selina Kyle, de facto, tentou fazer alguma coisa. A verdade é que ela depois desapareceu de Gotham e reaparece com outro nome e com outra tarefa. Ela quer de facto ajudar Gotham e ajudar a população, porque de facto ela é uma anti-heroína, ela não quer o mal. No entanto, ela pensa por seu belo prazer, ou seja, ela sempre foi Catwoman, a personagem da Catwoman sempre foi de roubar. Ou seja, ela vai fazer a mesma coisa tal como aparece nas BDs e é retratado nos jogos e nos filmes. Ela vai roubar coisas, mas vai perceber-se que não é uma vida, não é vida para ninguém. E então apaixona-se por uma personagem, que neste caso tenho que vos mencionar que o Batman está desaparecido. E quem está cá é o Nightwing. Ou seja, o Nightwing é o único que salva o Gotham, mas ele não é tão forte como Batman e não pode salvar da mesma forma. E então começa uma certa relação de poder entre o Nightwing e a Catwoman, mas além disso vamos ver que aparecem pessoas do passado de Selina Kyle e o Nightwing vai ser uma das pessoas que vai de facto ajudar a ser uma melhor pessoa e ultrapassar todo esse passado e a vencer esses inimigos. Este livro não achei que tivesse totalmente mal, mas algumas coisas estão um bocado incoerentes. Mas gostei do livro, gostei da abordagem e acho
que a série está a ser bem feita. O próximo é o Super-Homem, que ainda não tive possibilidade de ler. Esta foi a primeira parte das leituras de maio. Até à próxima!